Oi, eu sou a Ângela e seja muito bem-vindo ao Advent 3.0. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é o medo. E você, já teve medo de alguma coisa na sua vida? Porque eu já. Inclusive não era um simples medo, era uma fobia. Eu já tive fobia de aranha, também conhecido como aracnofobia, praticamente a minha vida inteira. Eu tive alguns traumas na infância. Muito obrigada, minha irmã, por isso. E aí eu construí um medo extremamente louco por aranhas. E aí um dia à noite, eu tava na igreja num domingo, era um dia bem chuvoso e eu vi uma aranha bem de longe. E eu simplesmente voltei pra minha mãe chorando, eu tava branca, parecendo que eu ia desmaiar. E aí minha mãe percebeu de como era sério. E sentir fobia de alguma coisa é muito ruim, porque você se sente extremamente vulnerável, mesmo que não seja algo muito grande. Pra você que não tem medo de aranha, talvez seja algo que tipo, uma aranha. Tá, ok, é uma aranha. Existem pessoas que têm fobias de borboletas, eu não tenho. Mas são medos reais para aquelas pessoas. E hoje ainda bem eu não tenho mais essa fobia. Fiz tratamento psicológico e consegui me livrar desse medo. Mas isso se constrói de situações da nossa vida. E muitas vezes são medos que nem são tão reais. Uma aranha das quais eu tinha medo não poderia me fazer tanto mal, apenas uma coceira. E eu tinha medo e fobia do movimento que ela fazia. Então a gente vai construindo certas coisas na nossa cabeça que são coisas irreais. E muitas vezes o medo que nós sentimos também são de situações irreais. Nem sempre, mas a maioria das vezes sim. Um exemplo muito claro de pessoas que tiveram medo na Bíblia é Abraão e Josué. Abraão, ele foi chamado para sair da sua cidade natal, onde ele havia crescido, do meio dos seus parentes, para ir para um lugar onde ele nem sabia onde era, que Deus ia conduzir ele. E como qualquer ser humano, Abraão ele ficou muito apreensivo com isso. Josué também, ele foi chamado para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Ele era jovem, inexperiente, e ele sentiu muito medo quando Deus o chamou para tudo isso. E quando nós sentimos medo, infelizmente acontece algo que é a vontade de Satanás. Quando nós sentimos medo, ele nos impede de fazer e receber aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Se Abraão não tivesse saído do meio dos seus parentes, se o medo tivesse paralisado ele, falado assim, não, eu não vou porque eu tô com medo, eu tenho certeza que ele não seria o pai de uma grande nação, ele não teria visto coisas maravilhosas e incríveis que Deus fez pela vida dele. Se Josué também tivesse sido paralisado pelo medo, ele não poderia conduzir o povo de Israel até a Canaã e ter um exercício de fé tão grande, saber o poder que Deus tem e o que ele pode fazer. E Josué, se ele tivesse sido paralisado pelo medo, tivesse ficado onde ele estava, não aceitado conduzir o povo de Israel até a Canaã e não ter aceitado ser o líder daquele povo, ele não teria oportunidade de ver coisas grandiosas que Deus fez, tanto por ele como para o povo de Israel. E quando isso acontece, quando o medo paralisa a gente, isso é a vontade de Satanás. Porque muitas vezes, quando nós sentimos medo de fazer a vontade de Deus, é simplesmente um jeito de Satanás falar assim, olha, não vai, eu vou ficar mais feliz assim, você vai ficar na sua zona de conforto, tá tudo ótimo. Mas a gente perde de ver as maravilhas que Deus tem reservado pra gente. Isso não quer dizer que a gente não deve ter medo nunca, porque o medo também é uma proteção. O medo é um jeito de ligar um alerta na nossa cabeça e falar assim, opa, pode ser que você não tenha um resultado tão bom nisso que você está fazendo ou em situações de risco. Mas o importante é nós não nos paralisarmos por causa do medo. Não deixar de fazer aquilo que Deus sonha para as nossas vidas por medo do que vai acontecer e por medo das consequências das nossas escolhas. A gente precisa colocar o nosso joelho no chão, orar a Deus e pedir que os nossos medos sejam entregues completamente nas mãos dele. Não é à toa que na Bíblia existem diversos versículos falando não temas, seja corajoso, eu estou com você, não importa a circunstância. O medo é natural do ser humano, mas a gente precisa confiar mais em Deus do que ter medo. E quando eu digo isso, eu não digo só pra você, eu digo pra mim mesma, porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Mas eu também tenho consciência que Deus ele quer fazer muito mais do que o meu medo acha que não dá. E eu tenho certeza que ele tem planos incríveis pra você, mas você não pode ficar paralisado pelo medo das circunstâncias, das escolhas e das consequências daquilo que Deus sonha pra você. E eu encerro com um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Josué 1:9, diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for.
Deus está conosco, por isso não tema, que Ele está com você e Ele vai te auxiliar em todas as situações da sua vida. Ore, confie a sua vida nas mãos dEle, que eu tenho certeza que Ele tem planos muito maiores do que os que você pode imaginar para sua vida. Que Ele te abençoe. Um beijão, muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais.